palestrantes. Ô Florence, hoje eu passei baba de quiabo no cabelo aí. Tem que ter cuidado que tá caindo. Eu escovei hoje. Tava precisando. Eu nunca mais liguei pra Com a minha letra, porque a sua... Aquela vez que eu li o nome das quatro. né? Da Lisande Pissirico. Fazendo cobertura? Ai, um vereador. Ele é lá, trabalho plenário. Não, ali é para ir para Jaguara. Por que você não leva a sua família para almoçar comigo em Jaguara?
Boa noite a todos. Sob a proteção de Deus e em nome da comunidade, declaro aberta a 18ª sessão solene da Câmara Municipal de Feira de Santana, referente à segunda etapa do segundo período da 17ª legislatura, com o objetivo de comemorar o Dia Municipal do Livro dos Espíritos, escrito por Allan Kardec há 157 anos, atendendo a uma resolução desta Casa de número 42 de 2003. Solicito neste momento a mestre de cerimônia, a senhora Andréa Rocha, que anuncie as autoridades que irão compor a mesa e o plenário desta Câmara. Boa noite a todos. Solicitamos a gentileza de desligar ou transformar para o modo silencioso os aparelhos de telefone celular. Convidamos o senhor Carlito Moreira de Menezes, coordenador de Arte e Cultura do CR3, nesta sessão, representando o prefeito, o senhor José Ronaldo de Carvalho. Professor Cláudio Alves Amorim, palestrante desta sessão. Senhor Marcos Machado, coordenador-geral do Conselho Regional Espírita. Convidamos ainda para compor o plenário desta Casa a senhora Mascarenha Lopes Amor. Senhora Lourdes Lopes Barros Paz dos Sofredores. Senhora Vilma de Almeida Neves, da Sociedade de Estudos Espíritas Feirense. Senhor Carlos Alberto de Carvalho Alves. Senhora Ana Maria Vilas Boas de Carvalho. Senhora Maria Dilma de Souza Santos, do Centro Espírita Fabiano de Cristo. Senhora Dulcelina de Jesus Correia, do Centro Espírita Fabiano de Cristo. Senhora Mariinha Gomes Belo Pina, dirigente do Centro Espírita Jesus o Salvador. Senhor Josemi de Carvalho e esposa, representando o Rotary Olhos d'Água. Senhor Márcio Campos, coordenador de ação mediúnica do Conselho Regional 3. Senhora Ana Rita Oliveira de Menezes. Senhora Elizabeth Cavalcante Vieira. Honradamente, passamos a palavra ao excelentíssimo vereador Wellington Andrade, terceiro secretário desta Casa e presidente desta sessão. Agradecemos à senhora Andréa Rocha, a mestre de cerimônia desta Casa, e nesse exato momento, convido a todos para acompanharem a execução do hino nacional.
Em teu seio, ó liberdade, desafio nosso peito à própria morte. O pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil, sonho intenso, raio vívido, de amor e de esperança, a terra desce. Se teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és velas forte, impávido colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Terra dourada, entre outras línguas do Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste sol, das mães, gentil, pátria amada, Brasil. Deitado eternamente, imenso, esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras o Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amor. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil de amor eterno, seja símbolo, olá para o dos decas estrelado. Retira o verde muro desta flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas se eres da justiça, clama forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte. Terra dourada, entre outras línguas do Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste sol és mãe, gentil, pátria amada, Brasil. Uma alegria para todos nós estarmos aqui hoje para registrarmos a passagem do Dia dos Livros Espíritas. E tenho certeza, concordando com a minha fala, concedo a palavra ao vereador Beldes Ramos, designado por mim para saudar os presentes em nome desta Casa Legislativa. Boa noite a todos os presentes. Saudar os componentes da mesa, o vereador Wellington Andrade, presidente desta sessão solene, o senhor Carlito Moreira de Menezes, coordenador de Arte e Cultura do CR3, nesta sessão, representando o prefeito, o senhor José Ronaldo de Carvalho. Saudar também o senhor Marcos Machado, coordenador-geral do Conselho Regional Espírita, e saudar também o senhor Cláudio Alves Amorim, palestrante desta sessão, o qual já apresento aqui o seu perfil, que é professor da UNEB, do Departamento de Ciências Exatas e da Terra, em Salvador, doutor em Educação, monitor do Grupo de Estudos Viana de Carvalho, no Centro Espírita Caminho da Redenção, mais conhecido como Mansão do Caminho, e divulgador da doutrina espírita há quase 30 anos. Divulgador com a clara intenção de esclarecer questões pertinentes à vida terrena e espiritual, contribuindo de maneira importantíssima no desenvolvimento humano e social de cada um de nós. Dizer que hoje trata-se
de uma resolução de número 42/2003, o Dia Municipal do Livro dos Espíritos é um decreto de lei, é um projeto do qual garante as atividades deste homenageado de hoje, assim posso dizer, que é o Livro dos Espíritos, para que possa ter, né, na sociedade a sua expressão e maior compreensão, que é o objetivo hoje do palestrante da noite, o senhor Cláudio Alves Amorim. Dizer da satisfação da presença de todos que estão aqui no nosso plenário, dizer também da satisfação de todos que se fazem presente na galeria, dizer da nossa satisfação, embora seja uma resolução de lei, mas é com muita alegria que nós hoje, né, fazemos acontecer essa sessão solene, para que nós possamos estar cada vez mais entendendo a nossa condição espiritual aqui na Terra. E é de suma importância que hoje, né, e todos os anos que possam estar acontecendo, que possam ter realmente a participação e cada vez mais possa ser divulgado esse Dia Municipal do Livro dos Espíritos. A todo, espero que tenhamos uma noite repleta de bênçãos e de reflexões acerca da nossa condição espiritual. Muito obrigado. Assim, passo a palavra, senhor presidente. Na nossa sessão, todas as sessões solenes, não apenas nesta que atende à resolução, mas que temos nesta casa, existe um ritual, um protocolo. Mas os senhores hoje vão me permitir a quebra do protocolo. Por alguns momentos, nesta sessão, eu farei algumas inserções de algumas frases. E o protocolo não prevê isso. Mas eu tenho essa prerrogativa, peço a licença dos senhores. A caridade é o processo de somar alegrias, diminuir males, multiplicar esperanças e dividir a felicidade, para que a terra se realize na condição do esperado reino de Deus. Emmanuel. Em seguida, nós ouviremos uma palestra. Antes disso, quero aqui registrar, enaltecer a presença de uma pessoa que muito me honra revê-la. A professora Elizabeth, que foi minha professora, chego e me emociono. Foi minha professora na 5ª e na 6ª série, no Colégio João Barbosa de Carvalho, também no Colégio Estadual, e que, se eu não aprendi o bastante ou o suficiente, é porque certamente fui um aluno relapso, porque reconheço nela uma excelente mestra. Então, a sua presença aqui me deixa muito feliz, muito alegre em revê-la. Fico muito feliz, tenho certeza disso. Concedo, neste momento, a palavra ao professor Cláudio Alves Amorim, ilustre palestrante da nossa sessão. Excelentíssimo vereador Wellington Andrade, na pessoa de quem eu saúdo as demais autoridades presentes, minhas irmãs e meus irmãos, confrades, companheiros de ideal, concidadãs e concidadãos, é com uma alegria enorme que nós aceitamos esse honroso convite para estarmos aqui celebrando o Dia Municipal do Livro dos Espíritos. O que nós vamos fazer na noite de hoje não é proselitismo espírita. O que nós vamos fazer na noite de hoje é apresentar uma obra que, no nosso modesto entendimento, representa um momento muito peculiar
um momento de elevada importância na história da humanidade. E nós vamos tentar esclarecer o porquê dessa convicção, fazendo referência à estrutura da obra, às suas finalidades e aquilo que ela nos proporciona em termos de esclarecimento, em termos de consolo, em termos de preparo para o enfrentamento das grandes questões que nos assinalam a vida. Para iniciar, vamos fazer uma pequena contextualização histórica. Hoje nós vivemos num mundo do deslocamento relativamente fácil, e quando nós falamos relativamente fácil, quando nós dizemos assim, mas está levando 3 horas para vir de carro à Feira de Santana, nós ficamos imaginando há 100 anos quanto tempo levava para percorrer uma distância semelhante. E hoje nós achamos que no conforto do automóvel ou do ônibus intermunicipal com ar-condicionado está demorando muito. Mas, de fato, existe um aplicativo, vocês vão me permitir um tom mais informal, um tom mais fraternal, para nós podermos justamente cultivar um pouco mais a essência do livro, aquilo que ele nos traz. Existe um aplicativo desse que nós usamos nos telefones e nos pads, que permite uma visualização dos voos, dos aviões, das rotas, que percorrem o mundo todo em tempo real. É fascinante. Então, nesse horário que nós estamos aqui falando, começam as rotas da América do Sul à Europa, passando pelo Oceano Atlântico. E da América do Norte à Europa, passando pelo Oceano Atlântico. É como se houvesse uma frota saindo das Américas rumo à Europa, coisa impensável há apenas 30, 40, 50 anos. Há 100 anos não existia avião de passageiros, o avião estava sendo inventado. Então, nós vivemos no tempo do deslocamento fácil. Nós vivemos também no tempo da comunicação praticamente imediata. Nós costumamos dizer, alguns concordam, outros não, que a palavra saudade, sem dúvida alguma, tem mudado muito de significado. Nós que somos pais, mães, tios, avós, filhos, irmãos, esposos, esposas, namorados, namoradas, nós dizemos, a saudade continua a mesma quando o ente querido nosso está longe, ou estudando, ou trabalhando, ou em uma atividade qualquer. Mas veja, hoje, a um custo muito baixo, às vezes até mesmo quase insignificante, nós falamos com um ente querido que se encontra num outro continente, vendo-o em tempo real, em um aparelho que há apenas 50 anos era objeto de ficção científica. E hoje nós fazemos isso com muita naturalidade. Por que nós estamos apontando essas questões da atualidade para fazer referência ao Livro dos Espíritos, que foi codificado na sua primeira edição por Allan Kardec há 157 anos, veio à luz no dia 18 de abril de 1857. É para mostrar que, no momento em que a obra veio, as coisas eram muito mais difíceis do que hoje. Então, o volume de conhecimento universal de todos os tempos, que Allan Kardec, assessorado, na nossa convicção espírita, pelos bons espíritos, coloca num livro como aquele, não se tratava simplesmente de sair fazendo pesquisa em amplas bibliotecas facilmente disponíveis pelo meio virtual, ou então na Wikipedia ou outras enciclopédias eletrônicas. Nada disso existia. Nós estamos falando de um tempo onde o telégrafo estava por ser inventado, difundido. Nós estamos falando de um tempo onde a correspondência era por carta, e onde não existia praticamente, pelo menos nem sombra do que existe hoje, um correio regular, do qual você pudesse esperar uma resposta confiável e rápida, com as cartas trafegando entre os continentes ou dentro do grande continente europeu e inclusive se estendendo pela Rússia. Allan Kardec tinha correspondentes lá, não se podia esperar que uma carta trafegasse rapidamente. Então, o primeiro ponto é, a obra foi codificada em um outro tempo, dentro das dificuldades técnicas da época, o que custou a Allan Kardec um esforço hercúleo e uma organização extraordinária para consolidar centenas, milhares de mensagens recebidas de várias partes do mundo, em vários idiomas que Kardec dominava, a fim de, então, consolidar uma obra que nos chega com as características atuais. Um ponto a destacar é que, embora o Livro dos Espíritos seja o livro
basilar da revelação espírita tem características diferentes de outros livros de revelação. Algumas pessoas ainda se dirigem, pensam em Allan Kardec como escritor do Livro dos Espíritos, o que não é verdade. Nós, espíritas, chamamos Allan Kardec de codificador do Livro dos Espíritos. Numa terminologia moderna, talvez nós pudéssemos chamá-lo de compilador do Livro dos Espíritos. Porque o que Allan Kardec fez foi compilar, sistematizar, organizar, dar forma aos ensinamentos dos espíritos, por intermédio dos médiuns que se comunicavam em diversas partes do mundo. A edição inicial de 1857 contou com a colaboração, inicialmente com a colaboração de poucos médiuns. Posteriormente, Allan Kardec, antes de lançar ainda essa primeira edição, submeteu novamente as respostas para uma revisão dos espíritos superiores por intermédio de outros médiuns. Ou seja, ampliou um pouco. Porque qual era o método kardeciano? O método kardeciano é o método científico, é o método de cotejar as várias respostas, as várias lições dos espíritos, a fim de verificar se há consistência entre elas. Então, a revelação espírita é muito peculiar no sentido de que não vem de imediato uma revelação de cima para baixo, um homem escreve, ou um grupo de pessoas escreve, e entrega aos demais seres humanos como revelação. A revelação, por intermédio de O Livro dos Espíritos, é uma revelação gradativa. Tanto que, na primeira edição, havia 501 questões. 501 perguntas de Allan Kardec, dirigidas aos espíritos, e por eles respondidas com alguns breves comentários do próprio codificador. 3 anos depois, em 1860, a segunda edição vem à luz. E Kardec assinala que essa segunda edição do Livro dos Espíritos, na verdade, é uma nova obra. Não porque tivesse mudado substancialmente as teses e as informações expostas e dispostas na primeira obra, mas porque essa segunda obra, ou essa segunda edição, que é uma outra obra nas palavras de Kardec, amplia o conteúdo da primeira, altera pequenos pontos na forma, suprime algumas partes, acrescenta outras novas. E isso Kardec vai fazendo até a 12ª edição, já 4 ou 5 anos depois da segunda edição. Então, é uma revelação gradativa, a exemplo da revelação oriunda do conhecimento científico, que também é gradativa. Os cientistas colocam questões à natureza, os cientistas colocam questões à sociedade, e por intermédio da observação criteriosa, da compilação dos dados, por intermédio dos experimentos de laboratório, quando são possíveis, os cientistas vão gradativamente obtendo respostas para as questões colocadas, ratificando algumas teses e suprimindo ou negando outras que tinham sido aventadas. Algumas hipóteses de trabalho são abandonadas e outras hipóteses são criadas para fazer face às descobertas da ciência. É nesse sentido que Allan Kardec tem aquela frase lapidar: a verdadeira fé é aquela que pode encarar a razão face a face em qualquer momento da humanidade, em qualquer momento histórico. Allan Kardec, portanto, com o Livro dos Espíritos, não nos impõe um modo de ver ou um modo de crer. Allan Kardec, por intermédio do Livro dos Espíritos, nos propõe uma forma de ver a vida, uma forma de ver o mundo, uma forma de ver o além-vida. Antes de nós entrarmos propriamente no momento histórico do livro e na sua estrutura, cabe ainda uma outra observação a respeito da fé espírita, a respeito da revelação. Nós vemos que Kardec não impõe, não tem por objetivo trazer uma revelação que se imponha a nós outros, tem o objetivo de propor
Isso significa que há a possibilidade, em tese, de atualização de alguns pontos de vista espíritas. Ou, o que é mais provável, a ampliação da perspectiva espírita, o que ocorreu ao longo desse século e meio por intermédio de outras obras, que são obras complementares à codificação de Kardec. Quando nós falamos em codificação de Kardec, nós nos referimos aos 5 livros, chamados também de Pentateuco. Penta, que são 5 livros. O Livro dos Espíritos, na ordem cronológica, o Livro dos Médiuns, onde Kardec expõe as questões metodológicas. O Livro dos Espíritos é o fundamento filosófico da doutrina. Depois vem o fundamento metodológico, que é o Livro dos Médiuns. Aí nós chegamos, talvez, no ápice do Pentateuco, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, onde Allan Kardec desenvolve, a partir do estudo de trechos do Novo Testamento, dos Evangelhos de Jesus, Kardec desenvolve as questões de moral, as questões de conduta humana. Na sequência, nós temos o céu e o inferno, que não tem nada de céu e o inferno, porque nós, espíritas, não acreditamos em um céu fisicamente colocado em alguma região, ou no inferno, onde penas eternas são impostas àquelas pessoas que em algum momento erraram. O que Kardec faz justamente é desconstruir a tese do céu e do inferno como lugares circunscritos e definitivos de transferência da alma depois da desencarnação ou depois da morte do corpo físico. A segunda parte do livro O Céu e o Inferno é muito peculiar. Ela é composta por entrevistas de Allan Kardec com espíritos desencarnados. Então, Allan Kardec entrevista espíritos de pessoas que se suicidaram, espíritos que na Terra foram mais ou menos anônimos, mas que fizeram muitas obras meritórias, que praticaram o bem. Espíritos que na Terra foram indiferentes à sorte alheia, egoístas, tirânicos às vezes. Nessas entrevistas, os espíritos nos revelam a sua condição pós-mortem, a sua condição no mundo dos espíritos depois de abandonar o corpo físico. Esse anúncio já começa no Livro dos Espíritos, mas desenvolve-se de maneira muito mais detalhada e abrangente em O Céu e o Inferno, que cronologicamente é o 4º livro da codificação. E aí o comentário que nós queríamos fazer é: a doutrina espírita, dentro dos nossos conhecimentos, é a primeira doutrina em toda a história filosófica e religiosa da humanidade que coloca as questões morais em bases experimentais. Antes nós precisávamos acreditar que valia a pena fazer o bem na terra e não fazer o mal, porque depois, no mundo espiritual, para nós um tanto abstrato, a vida seria melhor. Com a doutrina espírita, nós não temos apenas que acreditar, nós podemos ler, por intermédio das mensagens, os testemunhos daqueles que partiram. A grande questão, portanto, é de cunho metodológico. É preciso que nós tenhamos a confiança suficiente na mediunidade sensata, austera, bem conduzida, como meio de conhecermos a realidade espiritual. Se nós cremos que essa faculdade humana, que não é a faculdade espírita, o espiritismo não inventou mediunidade. Nós, seres humanos, nos comunicamos com aqueles que passaram para outra dimensão existencial desde que somos seres humanos. Na antiga Roma, as famílias tinham seus genes familiares, com os quais se comunicavam. Na antiga Grécia, nós tínhamos os pítons e as pitonisas, que eram os médiuns da época, e que lá nos oráculos davam as comunicações, as indicações dos espíritos. A grande questão é, não é porque um espírito se comunica que a comunicação necessariamente é uma comunicação verdadeira, é uma comunicação própria, é uma comunicação aplicável. Os espíritos desencarnados são tão sábios ou tão ignorantes quanto nós, espíritos encarnados. E podem dar comunicações absolutamente mentirosas e impertinentes.
Então, a grande questão metodológica que se coloca para Kardec é como garantir, dentro da maior segurança possível, que também nós buscamos fazer na ciência, a veracidade e a pertinência dessas comunicações. A solução que Kardec encontra é a conformidade de comunicações vindas de várias partes, de pessoas que não se conhecem, e a submissão dessas comunicações à lógica, a submissão ao crivo da razão. Por isso Kardec dizia que mais valia rejeitar 9 comunicações verdadeiras do que aceitar uma falsa sequer, porque com isso nós estaríamos manchando o arcabouço doutrinário. Portanto, ele não admitia mistificações, não era um homem dado a mistificações. Allan Kardec era um professor de alto prestígio na sociedade parisiense. Autor de gramáticas, de obras de aritmética. Kardec foi um estudante precoce do célebre educador Pestalozzi. Aos 14 anos, Allan Kardec era uma espécie de monitor, de ajudante de Pestalozzi na sua escola na Suíça, em Yverdon, onde estudavam filhos das classes abastadas, mas também aqueles que, não sendo das classes abastadas, eram acolhidos por Pestalozzi, que era um homem plenamente dedicado à educação. Então, Kardec, Allan Kardec, homem, ou melhor dizendo, o professor Hipólito Léon Denis Arriveio, que é o nome de batismo de Allan Kardec, não era um indivíduo dado a mistificações. Então, em O Céu e o Inferno, nós temos esse contato mais direto com a realidade do mundo espiritual, e com isso nós colocamos as questões morais em bases experimentais, o que é uma novidade, repito aqui uma vez o termo para enfatizar, metodológica na história da humanidade. Nenhuma religião ou filosofia jamais tinha feito isso. Dentro da filosofia acadêmica ou não, nós estamos há milênios, há mais de 2 milênios, discutindo as questões de ética sem chegar a uma conclusão definida. O que é o bem e o que é o mal? O que se ganha fazendo o bem, o que se perde fazendo o mal? São questões que a filosofia vem se colocando há mais de 2 milênios. E a doutrina espírita oferece a sua perspectiva, as suas respostas, por intermédio do método experimental mediúnico. Os espíritos que partiram para uma outra dimensão existencial vão nos dizer o que valeu a pena na vida terrena e o que não valeu a pena. Esse é um ponto interessante. E como nós deixamos de ter a comunicação com os entes desencarnados na conta de uma exceção divina ou demoníaca, e essas comunicações, se não são rotineiras no sentido de vulgares, são comunicações acessíveis a todas as pessoas de bem, a quem o desenvolvimento da faculdade mediúnica está facultado, então o Livro dos Espíritos, como revelação espírita, tem uma outra característica particular. Nas palavras de Divaldo Franco, o Livro dos Espíritos matou a morte. Então nós remetemos à passagem de Paulo de Tarso: ó morte, onde está a tua vitória? Ó morte, onde está o teu aguilhão? O que é a morte, uma vez que nós temos o testemunho, fazendo um trocadilho, o testemunho vivo daqueles que se foram para uma outra dimensão? O testemunho é vivo, não há morte. Há a morte e a desagregação do corpo, mas não a morte do espírito. Nós entendemos a morte do espírito apenas em sentido metafórico. É o espírito que desce a regiões trevosas por força do seu egoísmo, do seu orgulho, da sua soberba, levada a extremos em mais alto grau. Quando Tomás de Aquino fez o seu estudo sobre os vícios capitais humanos, ele coloca a soberba fora dos vícios capitais, ele coloca a soberba como vício supracapital, é o caput dos vícios capitais. Porque os demais vícios capitais, gula, luxúria, ira, assídia, que não é bem preguiça, mas não vamos entrar nesse mérito agora, os vícios capitais são decorrentes de uma
compreensão distorcida da vida, são decorrentes da nossa desatenção para com as nossas próprias fraquezas e também com as nossas potencialidades como seres humanos, como seres espirituais. Mas a soberba é uma revolta contra o Criador. A soberba é querer ser mais do que aquele que nos criou. Pai, mãe, pater, mater, de todas as coisas. Primeira questão de O Livro dos Espíritos: o que é Deus? Não é quem é Deus, não é um Deus antropomórfico, não é um Deus à semelhança do ser humano. O que é Deus? Que coisa é Deus? E os Espíritos respondem a Kardec: inteligência suprema do universo, causa primeira de todas as coisas, a quem, evidentemente, nós devemos reverência como criaturas que somos. Então, a soberba nos afasta de Deus. Por isso, Tomás de Aquino colocava a soberba de forma tão grave como o vício supracapital. Por fim, na codificação, nós temos a Gênese. A Gênese é um livro em que Allan Kardec estuda, à luz dos conhecimentos da época e das mensagens espíritas recebidas à época, determinadas questões que têm a ver com a cosmologia, com a ordem da criação. Nós precisamos lembrar que, na época de Allan Kardec, nem mesmo a teoria das placas tectônicas e de deslocamento dos continentes era uma teoria considerada. A ciência não tinha pistas muito confiáveis sobre a idade do planeta Terra. Ainda não havia sido publicada A Origem das Espécies, de Charles Darwin. Então, necessariamente, quando Kardec entra num campo de discussão sobre as questões cosmológicas, as questões da criação, da origem da humanidade, dos demais seres vivos na Terra, a origem dos astros, do sistema solar, das galáxias, as questões são ali colocadas como questões provisórias, as quais cabe averiguar posteriormente, de acordo com os progressos da ciência. Conforme os conhecimentos científicos do momento atual, algumas questões da Gênese podem ser consideradas, ou algumas teses, ou algumas hipóteses de trabalho da Gênese podem ser consideradas cabíveis, e outras talvez já não tão cabíveis. Mas Kardec foi cuidadoso em dizer que são questões para posterior esclarecimento, de acordo com o andamento do progresso das ciências. Agora vamos ao livro propriamente dito. O século XIX é um século interessante na história da humanidade. Vamos pensar aproximadamente entre 1801 e 1900. Talvez um pouquinho para frente, 1902, 3, 4, 5. Não precisamos ser tão rigorosos assim na contabilidade humana dos anos. Como é que a humanidade começou o século XIX? No início do século XIX não havia locomotiva a vapor. Existiam uns experimentos incipientes, mas não existia nenhuma ferrovia no início do século XIX. No início do século XIX não existia nenhum aproveitamento técnico efetivo da eletricidade. A eletricidade era uma questão de curiosidade, eram estudos preliminares por curiosos. Não existia a sistematização matemática do eletromagnetismo que nos dá todo esse mundo elétrico e eletrificado em que nós vivemos hoje. Nós hoje somos impotentes sem eletricidade. Mas no início do século XVIII não havia nada disso. E nós estamos falando aqui da França, da Grã-Bretanha, nós estamos falando nas províncias diversas que compunham a Alemanha e a Itália da época, que não estavam unificadas na forma atual. Nós estamos falando dos países economicamente desenvolvidos do mundo, os Estados Unidos da América, que já era uma potência econômica na virada do século XVIII para o século XIX. Depois começa a aparecer a iluminação a gás disseminada nas grandes cidades, para que as pessoas tivessem alguma liberdade de transitar à noite, porque a iluminação antes era toda com tochas, com velas, feitas à base de óleos extraídos da terra ou de gordura animal, inclusive óleo de baleia. Então, nós não tínhamos, recapitulando, luz elétrica, nenhum aproveitamento técnico da eletricidade, nós não tínhamos ferrovias, nós tínhamos estradas muito precárias por onde trafegavam as diligências, as carroças, as carruagens, os cavalos, as pessoas a pé.
inclusive no continente europeu, onde no inverno faz muito frio. Nós não tínhamos sistemas de água encanada, de um modo geral, até porque para ter sistemas de água encanada você precisa de bombeamento, as bombas são elétricas. Nós dependemos da eletricidade para isso também. Nós não tínhamos raio-x, nós não tínhamos a medicina científica da atualidade, não tínhamos antibiótico, não tínhamos anti-inflamatório, não tínhamos analgésicos confiáveis. Esse é o início do século XIX, é o século em que vem à luz o Livro dos Espíritos. Ainda não havia surgido a sociologia, existiam filósofos que se interessavam por questões sociais, não tinha sociologia. Não como ciência independente, como nós temos na atualidade. O que nós temos no final do século XIX, início do século XX? No final do século XIX, nós já temos uma extensa rede de ferrovias com locomotivas a vapor nos Estados Unidos e no continente europeu. No fim do século XIX, nós já temos a ligação telegráfica instantânea entre as duas costas dos Estados Unidos da América. Uma costa dos Estados Unidos da América fica tão longe da outra que um jato leva 5 horas para atravessar o continente. E no meio do continente, aproximadamente, tem as cadeias rochosas, com montanhas muito altas, mais altas que a mais alta que nós temos aqui no Brasil. E o telégrafo precisava atravessar esses acidentes geográficos. Mas no final do século XIX, já há essa rede extensa ferroviária e essa rede de comunicações pelos meios telegráficos. A iluminação elétrica começa a se insinuar. Ainda não há lâmpadas plenamente confiáveis para um uso abrangente, mas logo, logo haverá, já no início do século XX. No iníciozinho do século XX, portanto, logo depois do final do XIX, o avião já está sendo inventado. E foi um processo muito rápido, porque na Primeira Guerra Mundial o avião já foi usado como arma. Em 1914, 1915, o avião já era usado como arma. Portanto, foi um desenvolvimento muito rápido. A sistematização por meios matemáticos do eletromagnetismo fez com que surgisse o motor elétrico. O motor elétrico ampliou imensamente as possibilidades industriais, as linhas de produção, que antes tinham que se concentrar em máquinas a vapor. Os automóveis começaram a tomar conta das ruas, ainda na primeira década do século XX, nos países economicamente mais avançados, mais ricos. Então, esse período de 100 anos, no meio do qual vem à luz o Livro dos Espíritos, é um período de grandes progressos. Teoria da evolução de Charles Darwin. Independente da nossa posição ideológica, houve uma revolução tremenda na compreensão das relações sociais, por força do advento da moderna sociologia, com nomes como Emile Durkheim, Max Weber, já no finalzinho do século XIX, e começo do século XX, Karl Marx. O Manifesto Comunista de 1848 significou uma mudança tremenda na forma da sociedade enxergar a si própria, independente da nossa posição ideológica em relação ao livro. Abre parênteses, a maior parte das pessoas que se posicionam em relação ao Manifesto Comunista nunca o leu, fecha parênteses. O Manifesto Comunista é um texto seminal da história do pensamento moderno, independente da nossa posição ideológica. E, em 1899, 1900, é publicada a obra A Interpretação dos Sonhos de Sigmund Freud, abrindo campo para o trabalho analítico com o inconsciente humano por intermédio da psicanálise, que depois se desdobraria em várias vertentes. Então, veja que período fascinante de 100 anos, quanta coisa acontece. Na verdade, não são 100 anos, todas essas coisas que nós mencionamos aqui acontecem aproximadamente entre 1830 e 1900, 1910. Menos do que 100 anos, portanto. É nesse panorama cultural que surge o Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos surge, portanto, como obra que pretende ser adequada ao pensamento do ser humano moderno. Homens e mulheres letrados. O analfabetismo nos países economicamente avançados entre 1800 e 1900 deve ter diminuído aproximadamente uns 70%. Por quê? Porque o mundo industrial, o mundo técnico que se anunciava, precisa de pessoas
com estudo, precisa de pessoas alfabetizadas, precisa de pessoas com conhecimento da matemática, da aritmética, das técnicas fundamentais que movem o mundo. Então eram necessárias a escola. A escola em larga escala é uma criação posterior à Revolução Francesa, portanto também uma criação do século XIX. Não. As técnicas de impressão em massa se desenvolvem muito nesse período também. Há um crescimento exponencial na publicação de livros, artigos científicos, as primeiras sociedades científicas. A Real Sociedade Londrina, a Academia Científica ou a Academia de Ciências da França surgem também no século XIX. Dá para perceber a dimensão desse período em que nós estamos situados historicamente, o advento da doutrina espírita, que caldo de cultura extraordinário, que abertura de horizontes, uma humanidade que começa a se conhecer melhor, viajando pelos barcos a vapor, sem as incertezas e os riscos implicados nas viagens de barcos a vela ou a remo pelos vastos oceanos do planeta. A humanidade que começa a se conhecer melhor pela troca de livros, jornais, periódicos, revistas entre os povos, por intermédio do correio. A humanidade que começa a se conhecer melhor por causa da comunicação telegráfica instantânea, destruindo barreiras das distâncias antes impercorríveis. É nessa hora que vem o Livro dos Espíritos. Por isso Allan Kardec propõe uma revelação baseada em um método aceitável aos homens e mulheres tecnológicos, aos homens e mulheres da época científica. Ele não podia propor uma outra modalidade de fé cega, ele não podia propor uma outra modalidade de fé mitológica, assim como mais de 2.500 anos antes, a filosofia grega, dos pré-socráticos, passando por Sócrates, e depois Platão, já no século IV a.C., Aristóteles, já no século IV a.C., a filosofia grega atualizava o mito. Ela tem raízes no mito, na mitologia, mas ela atualiza o mito, sistematiza conhecimentos e apela à razão, à possibilidade de diálogo. O mito não abre muito uma possibilidade de diálogo. Você crê no mito e nas suas variações ou não crê no mito. Na medida em que você começa a filosofar, e na etiologia da palavra filosofar ou ser filósofo quer dizer ter amor à sabedoria, filósofos é aquele que ama a sabedoria, que ama o saber. Então a filosofia desenvolve-se por intermédio do diálogo, da busca da convergência de pensamentos antes divergentes. A filosofia que não busca conhecer, ou melhor dizendo, convencer, por meio da violência ou da imposição, mas busca convencer por meio da argumentação, é a filosofia grega de quase 2.500 anos antes, mais de 2.000 anos antes, que inspira o método kardeciano, a proposta de O Livro dos Espíritos. Esse livro antecipa algumas questões fundamentais. Por exemplo, os Espíritos dizem a Kardec no Livro dos Espíritos que numa sociedade efetivamente cristã avançada, ninguém deve morrer de fome. Mas eles não dizem só isso. Allan Kardec pergunta assim, mas e quando a pessoa não pode trabalhar, então como é que fica a sua provisão? Os Espíritos dizem, bom, a família deve prover, e se não for possível a família prover, a sociedade tem que prover. Ele antecipa o conceito de previdência social. É um livro moderno, com uma série de conceitos extremamente atuais, com uma série de propostas existenciais extremamente atuais. Qual é a estrutura do livro? Ele se compõe, como era comum naquela época, dizer livro 1, livro 2, livro 3, livro 4. O Livro dos Espíritos se compõe de 4 sublivros, 4 livros, como ele chama. Livro 1, das causas primárias, ou primeiras. Uma discussão filosófica sobre Deus, a criação dos espíritos, a natureza da vida.
Livro segundo, da vida espírita, ou vida dos espíritos. Uma discussão sobre a encarnação, a passagem do plano espiritual para o plano material por intermédio do nascimento no corpo, sobre a desencarnação, o retorno à vida espiritual quando da morte do corpo, e a vida no mundo espiritual, ainda não entrando na mesma riqueza de detalhes em que vai se entrar mais tarde em o céu e o inferno, mas já há aí uma discussão sobre a vida no mundo espiritual. Como é a desencarnação? Lá nós encontramos respostas, eu só vou antecipar as perguntas, não as respostas, que é para criar curiosidade. Nós encontramos respostas para as questões como: desencarnar dói? Será que morrer dói? Depois que nós morremos, nós encontramos alguém? Quem é que nós encontramos depois que o corpo morre, já que nós permanecemos vivos? Lá do outro lado, os espíritos cultivam também a afeição entre si? Qual é a natureza da afeição entre os espíritos? Fora da vida corpórea, da vida material. A vida corpórea aqui da matéria é mais densa, porque há um outro corpo chamado perispírito, mas é assunto para uma outra ocasião. Está lá esclarecido também no Livro dos Espíritos. Então, essa curiosidade que todos nós temos a respeito do além-vida, o Livro dos Espíritos presume satisfazê-la de uma forma completamente racional, de uma forma sensata, austera, sem apelo à mistificação, sem apelo a qualquer tipo de crença fantasiosa, sem apelo à autoridade da palavra de uma pessoa. Estão lá colocadas as respostas para a nossa reflexão, para o nosso entendimento gradativo. O Livro dos Espíritos não é um livro que você pega e lê de uma vez só e assimilou. Algumas pessoas leem, acham que está ali tão natural, que é como se já conhecessem antes. Talvez, de fato, conhecessem. Um dos filhos ilustres dessa terra, o senhor Divaldo Pereira Franco, quando começou a sua jornada mediúnica, não se podia dizer propriamente espírita, simplesmente porque nunca tinha estudado espiritismo. Ele não sabia nada de espiritismo, ou quase nada. E os espíritos recomendaram a Divaldo, ele disse: o que eu faço? Aí uma família amiga deu o Livro dos Espíritos, disse: leia o livro. Ele terminou de ler muito rápido, Divaldo lê muito rápido até hoje, aos 87 anos. Ele terminou de ler muito rápido e depois perguntou aos espíritos: e agora eu faço o quê? Eles disseram: leia de novo. Ele terminou de ler outra vez e perguntou: e agora o que faço? Agora você estuda. Já leu, releu, agora trata de estudar. E Divaldo vem estudando o Livro dos Espíritos desde então. O Livro dos Espíritos, como toda grande obra na história da humanidade, tem a característica de acolher diferentes compreensões. O nosso entendimento das questões e das respostas ali colocadas se altera na medida em que se amplia a nossa experiência, na medida em que nós amadurecemos no corpo físico e que nós amadurecemos espiritualmente. Ninguém que se ocupe a estudar com cuidado e com carinho o Livro dos Espíritos lerá uma questão da mesma forma aos 25 anos e depois aos 45 anos. Ninguém. Porque com o advento da experiência, com o amadurecimento dos anos, com o nosso aprendizado, inclusive, no campo acadêmico, como é o caso, a nossa compreensão no Livro dos Espíritos se altera, se amplia, se aprofunda. Essa já é uma razão para nós colocarmos o Livro dos Espíritos dentre as grandes obras na história da humanidade. Terceira parte de O Livro dos Espíritos: as leis morais. E Kardec pergunta:
é lícito, é razoável dividir as leis morais em 10 leis diferentes? Os Espíritos dizem, toda divisão é didática. Então, você pode dividir do jeito que quiser, desde que faça sentido, desde que contribua para o aprendizado, para a clareza dos pontos ali colocados. Então, na verdade, são 12 capítulos, essa parte do livro. Tem um capítulo introdutório às leis morais, depois tem um capítulo que é da perfeição moral, que não é propriamente uma das leis morais, e as leis morais. Lei de adoração, lei de trabalho, lei de sociedade, lei de destruição, lei de reprodução. E uma coisa muito, lei de igualdade, e uma coisa muito curiosa. Lembremos que estávamos na época ainda de pleno escravagismo em vários países do mundo. E lá no livro dos Espíritos está dizendo assim, os espíritos que animam as pessoas são os mesmos. Independente da cor, da etnia, da origem nacional, somos todos espíritos, filhos de Deus, criaturas divinas, da mesma forma. Portanto, o que dá o maior ou menor grau de elevação moral não é a cor da pele ou a procedência étnica. O que dá o maior ou menor potencial de inteligência não é a cor da pele ou a procedência étnica. São as experiências anteriores do espírito que agora reencarnam. E daí um comentário importante de Kardec. Há crianças recém-saídas da infância, 12 anos, na puberdade, que compreendem a mensagem espírita melhor que pessoas já adultas, formadas, pessoas maduras no corpo. Porque tem alguns espíritos que são mais maduros, embora ainda no corpo sejam crianças ou muito jovens. E nós temos a lei de amor, justiça e caridade. Amor, justiça e caridade. Nós normalmente entendemos a justiça como algo até mesmo divergente da caridade e do amor. Nós entendemos justiça como punição. Nós entendemos justiça como pura dureza, como rigor apenas. Como é que no livro dos Espíritos, Kardec, sob a orientação dos Espíritos, coloca no mesmo capítulo a lei de justiça, amor e caridade? É porque, traduzindo para o nosso entendimento, ainda um tanto quanto precário, o amor de Deus a nós se traduz em duas vertentes. O equilíbrio do universo em que nós vivemos, porque nós somos cidadãos do universo, nós não somos apenas cidadãos de Feira de Santana, do Brasil, do mundo. O livro dos Espíritos rompe as fronteiras interplanetárias, dizendo que a humanidade é uma humanidade universal, as criaturas divinas estão em toda parte, habitando os planos evolutivos consentâneos com as suas características. Mas por que justiça, amor e caridade? Porque, para nossa compreensão, o amor divino e o equilíbrio das leis divinas se manifestam na nossa vida por intermédio de duas vertentes. A justiça, que é a garantia do equilíbrio. A misericórdia e a providência, que são o amor divino, garantindo em nós as forças, garantindo em nós a coragem, a perseverança de prosseguirmos crescendo, evoluindo, contribuindo para a evolução do mundo em que nós vivemos, apesar das nossas dores, das nossas angústias, dos nossos tropeços. A doutrina espírita é, sobretudo, uma doutrina de profilaxia, e não apenas uma doutrina consoladora. É verdade que é uma doutrina consoladora, porque mata a morte, sobretudo. E mostra que nós sempre temos a oportunidade de acertar nesta encarnação e em outras que virão. Deus não nos sonega a oportunidade, Deus não é mesquinho, Deus é pródigo em bênçãos aos seus filhos. É isso que os Espíritos vêm nos dizer, desde o livro dos Espíritos, na complementação de codificação e em outras obras posteriores. Mas há a lei de equilíbrio, e na medida em que nós desafiamos o equilíbrio divino, de um jeito ou de outro, ao longo do tempo, a justiça se aplica. E algumas cenas dolorosas de crianças que nascem, por exemplo, com problemas gravíssimos, congênitos, em alguns casos, muitos casos, tais problemas congênitos decorrem
do acúmulo de erros multisseculares por parte do espírito rebelde, egoísta, presunçoso e cruel. Então, a doutrina espírita nos mostra a lógica da lei, por intermédio da chave que abre a porta do mistério. Que chave é essa? A reencarnação. E assim nós compreendemos melhor a justiça divina, mas assim nós compreendemos também Jesus, emissário de Deus na terra, nosso mestre maior, como modelo de misericórdia e trazendo até nós a providência do Pai, Pater Mater, Pai e Mãe, Deus. Causa primária de todas as coisas, inteligência suprema do universo. A quarta parte e derradeira de O Livro dos Espíritos, das esperanças e consolações. Gozos e penas terrenos, gozos e penas futuros. O que nós podemos esperar da vida na Terra? Repito, o livro é muito moderno. Uma questão que nos marca profundamente. Allan Kardec pergunta aos espíritos: a natureza das nossas aptidões indica o caminho que nós deveríamos seguir aqui na Terra? Do ponto de vista profissional, é uma pergunta atual, é uma pergunta vocacional. E os espíritos respondem: certamente que sim. E muitas vezes são os pais, por orgulho ou ambição, que desvirtuam, que desviam o caminho dos filhos. Ponto. Pagarão por isso. Que resposta moderna, taxativa, enfática. Quando Kardec pergunta aos espíritos por que a vontade dos maus tão frequentemente predomina no mundo, sabe o que os espíritos respondem? Eles não dizem porque é um mundo demoníaco, porque existe uma tentação do capeta, porque os bons são em pequeno número. Eles dizem assim: por deficiência ou insuficiência dos bons. Continuam os espíritos: os maus são audaciosos, instigantes. Os bons são tímidos. A gente tem vergonha de fazer o bem. A gente tem vergonha de dar testemunho da nossa sensatez, da nossa ética, da nossa conduta digna. O que é que vão pensar de mim? É o inverso. E continuam os espíritos: o dia que os bons quiserem, preponderarão, o dia que quiserem. Isso foi escrito em 1857. Então é um livro moderno. É um livro que traz reflexões muito concretas. Traz reflexões para o cotidiano. A exemplo das parábolas de Jesus, que são outro capítulo luminoso na história da humanidade, as parábolas de Jesus. Que se a gente parasse para estudar com mais cuidado, carinho, boa vontade, abertura de espírito, de consciência, de inteligência, as parábolas de Jesus e o Sermão da Montanha, a nossa vida seria outra. Se nós parássemos para estudar e para aplicar. A doutrina espírita, com a chave da reencarnação, abre aquelas portas que Jesus, a seu tempo, não poderia abrir, porque seria precoce demais. A humanidade era muito atrasada ainda, e a ignorância agraçava em proporções muito mais graves do que na atualidade. Penas e gozos futuros, o que nós podemos esperar na vida futura. Essa parte, especificamente, é desenvolvida no céu e inferno. Então, nós vemos que a estrutura de O Livro dos Espíritos é tal que depois Kardec vai desenvolver, em cada uma das 4 obras posteriores do Pentateuco, uma das partes do livro. Então, a parte cosmológica, cosmogônica, vai ser desenvolvida lá adiante na Gênese. É a primeira parte, das causas primárias, ou primeiras. A segunda parte, que diz respeito à vida espírita, ou à vida dos espíritos, vai ser desenvolvida no Livro dos Médiuns. A terceira parte das leis morais tem um desenvolvimento no Evangelho. Tanto que nós não podemos estudar um solto do outro. Quando a gente vai preparar a palestra, a gente tem que estudar as leis morais do Evangelho e no Livro dos Espíritos. Porque existe uma convergência muito grande. Porque é um desenvolvimento daquilo que estava no Livro dos Espíritos. E a quarta parte das esperanças e consolações, sobretudo as esperanças e consolações na vida futura, as penas e gozos na vida futura, são estudadas no céu e inferno.
Então nós temos, além de uma estrutura filosófica extraordinária, além do método da mediunidade aplicada com equilíbrio, com zelo, com respeito e com dignidade, sem afetação, sem mistificações, sem idolatria de médium. Não existe, segundo os espíritos, nenhum médium que esteja acima da possibilidade de ser enganado por um espírito. Nenhum. Portanto, nós não podemos acreditar cegamente em comunicação mediúnica de ninguém. E eu afirmo taxativamente, e ele gostaria de ver isso afirmado na sua presença, nós não podemos acreditar cegamente em comunicação mediúnica, nem sequer do senhor Divaldo Pereira Franco, que é considerado um dos maiores médiuns psicógrafos e um dos maiores médiuns oradores de todos os tempos, talvez, dentro da doutrina espírita. Não podemos acreditar cegamente. Nós temos que cotejar, raciocinar, verificar as bases na codificação, fazer o estudo comparativo das obras. Aí a gente diz, faz sentido. É claro que para isso contribui também a nossa intuição, a nossa oração, o nosso contato com os espíritos superiores por intermédio de uma postura digna, austera, coerente, consequente nas nossas vidas. Não adianta estudar, 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 se o estudo não muda a nossa conduta, se o estudo não muda o panorama da nossa vida pessoal, se o estudo não muda as nossas práticas em sociedade. É para isso que nós estudamos doutrina espírita. É para sermos seres humanos melhores. É para sermos seres humanos mais qualificados na prática do bem. É para termos um entendimento ampliado da vida e do além-vida. E assim não nos desesperarmos com os problemas, mas aproveitarmos melhor as oportunidades que a vida nos coloca. É para nós entendermos que o sofrimento por si só não eleva ninguém. O sofrimento é uma circunstância da vida. O que nos eleva é a prática do bem, a prática do amor. Amor não é uma palavra abstrata, não pode ser, é um verbo que se conjuga no presente do indicativo. Se for no futuro, é uma promessa. Se for no passado, é uma vaga lembrança. É no presente do indicativo. Quem cuida, mostra que ama. Quem prestigia, mostra que ama. Quem acolhe, mostra que ama. Quem educa, mostra que ama. Quem renuncia por, mostra que ama. Quem cuida, mostra que ama. Quem não faz nada disso e declara que ama, é mentiroso. Aliás, foi Paulo de Tarso que disse. Como é que diz que ama a Deus? Que não vê e não mostra o amor efetivamente em relação ao próximo que vê. Então, o Livro dos Espíritos vem nos abrir o campo de reflexões para essa vasta realidade da vida humana, da vida interdimensional. O Livro dos Espíritos vem mostrar que nós somos muito mais do que aquilo que achávamos que éramos. Que a vida é muito mais bela, que as possibilidades existenciais se desdobram de diversas maneiras antes insuspeitadas para nós. Que os nossos anjos guardiões aqui estão, não para nos carregar como se fossem babás de crianças pequenas, nós não somos mais crianças espirituais, mas como tutores, como mestres, como auxiliares nos momentos de dor, e como inspiradores nos momentos de trabalho e realização. O Livro dos Espíritos nos faz, se bem compreendido, seres espirituais. Essa é a mensagem que nós temos a trazer sobre essa obra, repetimos, basilar na história da humanidade, que precisa ser devidamente estudada, meditada e compreendida. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado. O primeiro princípio da justiça é este: não façais aos outros o que não quereríeis que vos fizessem. Livro dos Espíritos. Os homens semeiam na terra o que colherão na vida espiritual.
os frutos da sua coragem ou da sua fraqueza. Allan Kardec. Concedo a palavra neste momento ao senhor Marcos Machado, coordenador-geral do Conselho Regional Espírita. Ele falará, dentre outras coisas, sobre a 36ª Semana Espírita. Boa noite, senhoras e senhores, excelentíssimo vereador Wellington Andrade, excelentíssimo vereador Beldes Ramos, ao companheiro, confrade Cláudio Amorim e aos demais confreiros e confrades aqui presentes, como também os componentes do Rotary de Feira de Santana. E com votos de muita paz aqui, estamos sendo agraciados na noite de hoje, neste dia, em especial para a comunidade espírita de Feira de Santana, e, por que não dizer, para a nossa cidade, em que comemoramos o Dia Municipal de O Livro dos Espíritos. Agradecemos aos presentes, às instituições espíritas que aqui, de certa forma, vieram prestigiar este evento. Como o nobre vereador acabou de dizer, nós também aqui estamos vindo dar um aviso, um recado e comunicar de que dos dias 11 a 19 de outubro nós teremos a realização da 36ª Semana Espírita de Feira de Santana, em que esse ano terá como tema central o amor pede passagem, em homenagem aos 150 anos de O Evangelho segundo o Espiritismo, em que temas importantes, atuais, do nosso cotidiano, serão tratados, como o Evangelho nos dias de hoje, o Evangelho nos dias atuais, a prática do perdão, a prática da caridade, o alto amor, o Sermão da Montanha como convite para a nossa evolução, a implantação do reino dos céus na terra, a proposta de saúde e evangelho e, acima de tudo, também de Jesus nas nossas famílias. É um convite que nós fazemos não apenas à comunidade espírita, mas a toda a nossa sociedade, a todos os membros das diversas religiões, ao Legislativo Municipal, né, aos poderes públicos, para que nós possamos reverenciar a figura de Jesus, que certamente deve estar, né, feliz pelo fato de podermos, em conjunto, tratar desta obra magnífica à luz do Espiritismo, fazendo uma reflexão para que o homem possa ser uma nova pessoa. E então, assim, agradecidos pela oportunidade que esta casa nos dá, agradecidos pela presença de todos, desejamos que retornem aos seus lares, né? Mas daqui a pouco terão um momento de arte, mas com votos de paz, e que divulguem a 36ª Semana Espírita como sendo um momento espetacular em que o mundo espiritual se fará mais presente entre todos nós. Muita paz. Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Chico Xavier. A morte não tem mais nada de assustador. Não é mais a porta do nada, mas a da libertação, que abre para o exilado a entrada de uma morada de felicidade e de paz. Allan Kardec. Criando a oportunidade para abraçar a minha querida mestra, não é? Vou convidar a professora Elizabeth para que venha aqui à frente, para que possamos entregar uma placa ao professor Cláudio Alves Amorim, palestrante dessa sessão, em agradecimento pela palestra proferida, que eu tenho certeza que foi enriquecedora para todos nós.
Valoriza os amigos e respeita os teus adversários. Chico Xavier. Lembra-te de que falando ou silenciando, sempre é possível fazer algum bem. Chico Xavier. Nós encerraremos esta sessão, mas quero avisá-los de que, logo após o encerramento, eu convidarei aqui o coral Fabiano de Cristo, que nos brindará com a apresentação. Convido a todos para que, de pé, acompanhemos a execução do hino à Feira de Santana. Salve, ó terra formosa e bendita, paraíso com o nome de feira, toda cheia de graça infinita. És do norte a princesa altaneira, bem nascida entre verdes colinas, sob o encanto de um céu azulado. Ao estranho tu sempre dominas, com o poder do teu clima sagrado. Salve, ó terra formosa e bendita, paraíso com nome de feira, toda cheia de graça infinita. És do norte a princesa altaneira, sorridente como uma criança, descuidosa da sua beleza. Do futuro és a linda esperança, terra moça de sã natureza. Salve, ó terra formosa e bendita, paraíso com nome de feira, toda cheia de graça infinita. És do norte a princesa altaneira, poetisa do branco luar, pelas noites vazias de agosto, fiandeira que vive a fiar a toalha de luz do sol posto. Salve, ó terra formosa e bendita, paraíso com nome de feira, toda cheia de graça infinita. És do norte a princesa altaneira, de Santana és a filha querida, noite e dia por ela velada. E o teu povo tão cheio de vida só trabalha por ver-te elevada. Salve, ó terra formosa e bendita, paraíso com nome de feira, toda cheia de graça infinita. És do norte a princesa altaneira.
Deus nos concede a cada dia uma página de vida nova no livro do tempo. Aquilo que colocamos nela corre por nossa conta. Chico Xavier. A atitude é oração. E, pela atitude, mostramos a qualidade dos nossos desejos. Emmanuel, do livro Roteiro. Bem, quero agradecer a todos que aqui vieram, atendendo ao convite, para abrilhantar essa noite. Nas galerias, gostaria de registrar a presença de meu colega de juventude, Antônio George Santos Vitor, aqui presente. Já se vai muito tempo de amizade, mas uma alegria revê-lo. A vocês das galerias, nosso muito obrigado. Vocês do plenário, agradecer a todos vocês aqui presentes, em particular ao meu companheiro de Rotary, Josemir de Carvalho, sua esposa Mara, a todos vocês, em nome do casal, agradeço a presença. Lembrando que assim que encerremos esta sessão, vocês deverão assinar a ata dos nossos trabalhos e, em seguida, teremos, mais uma vez, repito, teremos a apresentação, que já está aqui, a postos, né, do coral Fabiano de Cristo. Daqui da mesa, também, quero fazer o registro da presença daquele que foi um dia meu diretor, meu superior hierárquico, aquele que tem toda uma vida dedicada ao espiritismo, Carlito Moreira. Em nome da Câmara Municipal de Feira de Santana, agradecemos a presença de todos, da imprensa. Agradeço também a presença do meu colega vereador Beldes Ramos, das autoridades presentes ou representadas. Agradeço também aos trabalhos desenvolvidos pelos servidores da Casa e declaro encerrada a presente sessão solene. Quero também registrar que esta sessão foi coberta pelo trabalho de internet aqui da Casa e que qualquer um dos senhores ou senhoras quiser rever esta sessão, pode acessar o nosso site da Câmara Municipal de Feira de Santana, escolher a sessão solene de hoje e pode rever e gravar tudo aqui que foi visto, principalmente da palestra proferida pelo nosso amigo, que, mais uma vez repito, foi enriquecedora. Solicito a todos a assinarem a ata dos nossos trabalhos. Muito obrigado a todos.
Agradecemos por essa apresentação. Vamos dormir muito mais felizes com essa apresentação. Uma boa noite a todos.